Ó, pastor, quando o senhor não está, mas é uma beleza. Ó, a igreja cresce, o povo tem uma alegria. O senhor não precisa vir, não. Aliás, quer saber quando a igreja mais cresceu? Quando Paulo estava preso. Acho que esse é o segredo. Prender os pastores, porque aí... Vocês riem porque não é vocês. Diz que quando Paulo desaparece, o texto diz, e houve paz e crescimento na igreja. Porque quem dá o crescimento à igreja é Deus, não sou eu. Ninguém é insubstituível. Deus continuou usando os 11 iletrados, os 11 galileus, os 11 que Jesus havia escolhido, os pescadores, aqueles homens que não tinham estudo, não tinham teologia, até que Paulo entendesse que não é por ele, é pela graça. Este é um homem que diz, eu trago em mim as marcas de Cristo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Você acha que uma pessoa fala isso do nada? Foi esse tempo de 3 anos, depois mais 10. Alguns estudiosos acreditam em 13, 14 anos. Depois da sua conversão, escondido, 14 anos, o homem mais bem preparado, só faltava Deus tratar o orgulho dele, tratar com ele. Deus teve que levantar outro homem para ajudá-lo, chamado Barnabé. Barnabé vai em Jerusalém e fala, gente, vocês têm que ajudar ele é gente boa, pode ficar tranquilo, porque ele converteu mesmo, é verdade. Então sempre tem alguém, tem um Barnabé, sempre tem alguém para conectar, para falar, para ajudar. Paulo sozinho não consegue. Esse Barnabé foi incrível. Diga comigo, 14. Diga 14. Depois de 14 anos, Barnabé pregando, ele vai para Antioquia da Síria, e Deus começa a fazer coisas extraordinárias, e a igreja diz assim, nós precisamos de um mestre em Antioquia, alguém muito bom. Barnabé andou 200 quilômetros, foi lá em Tarso, e disse, meu irmão Saulo, Jesus está te convidando para fazer parte da igreja e pregar lá em Antioquia. E lá pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos. Ele ficou lá 1 ano. 1 ano. E depois de 1 ano ele começa as suas viagens missionárias. Aí você vai ver um homem que foi tão forjado, que em uma das cidades onde ele foi apedrejado, você vê Paulo ao chão, e o texto diz, e deixaram ele caído como morto. Por que apedrejaram Paulo? Porque ele confrontava os judeus, e ele pregava o evangelho verdadeiro. Apedrejaram ele por pregar o evangelho. Aí ele cai ao chão, está prostrado ao chão, quando recolhem ele e levam para casa. A Bíblia diz que curaram suas feridas. No outro dia de manhã ele se levanta e diz, nós vamos pregar hoje aonde? Como é que você acha que um homem chega a este nível? Se não for forjado. Quanto mais alto Deus quer te levar, mais profundo Ele vai te descer. Quer ser usado? Quer ser usado? Quer viver o chamado e o propósito? A vida cristã não é uma sala VIP com ar-condicionado. É muito mais um campo de batalhas do que um parque de diversões. É carregar a cruz todos os dias. Não é viver por prazer, mas por princípio. Se tem uma palavra que vive na vida de Paulo, é forja.
se aplica de maneira profunda, tratando o caráter, moldando a sua missão, assim como o metal bruto precisa passar pelo calor intenso e o martelo do ferreiro para se tornar uma ferramenta útil. Paulo também foi forjado por Deus nos desertos, nas perseguições, nas rejeições, para que ele pudesse se tornar quem se tornou. Sabe, eu me lembro de pregar em todas as periferias de Goiânia. Eu preguei em todos esses acampamentos que você conhece aí, esses antigos que tem, retiros de adolescentes e de jovens. Já dormi com a Suza no carro, porque a gasolina acabou, ela grávida, eu não tinha dinheiro para pôr gasolina, e não ganhei nada da igreja, eu dormi no meio do mato. Tivemos que pedir ajuda a um pastor que morava numa cidade, acho que foi em Goianira. A gente conseguiu chegar lá e pedir o pouso para dormir lá. Do Jardim América até o Novo Horizonte, eu já fui a pé debaixo de chuva, com o terno na cabeça, a Bíblia molhada, porque eu não tinha carona para voltar para casa. Já cheguei em casa com um envelopezinho, com 15 reais de moeda. Nunca reclamei, nunca murmurei. Então a família grande não é do nada. Pode até ter sido de repente. As pessoas querem o que você tem, só não querem pagar o preço que você pagou. Elas invejam o que você tem. Elas não invejam o seu processo, elas não conhecem. Todo mundo que está aqui dentro tem sua história. Tem seus dramas, seus traumas, suas dores. Tem fardos que a gente carrega. Tem marcas e cicatrizes. Paulo disse, eu trago em mim as marcas desse Cristo. Eu sofro por Ele. Ninguém chega a um alto nível, ninguém chega a lugar grande sem passar por uma forja profunda. Deus usa o fogo das provações para criar instrumentos poderosos nas suas mãos. Coloca para mim na tela, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 24. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11, 24 a 29. 5 vezes eu recebi dos judeus 40 açoites menos 1. Próximo. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia como náufrago, volta lá. Como náufrago em alto mar. Próximo. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, suportei nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Quem está fraco? Que eu não me sinta fraco? Quem é induzido ao pecado? Que eu não me queime por dentro. Hoje, eu estou pregando para gente que está no limite. A palavra que você mais tem dito, a frase é: até quando? Até quando você estiver pronto. Quando é que você vai estar pronto? Quando o homem mais orgulhoso e mais preparado diz assim: dos pecadores, eu sou o principal. O bem que eu quero fazer, não consigo. E o mal que eu luto para não fazer, acabo caindo nele. Miserável homem que sou! Quanto maior o projeto, maior a forja. Quanto maior forem os planos de Deus, maior será a nossa forja. Eu fui pregar em São Paulo. O pastor que me recebeu, ele caiu de uma escada e ele machucou e ele não pôde ir no culto. E ele estava em casa. Ele pediu para que eu passasse lá e orasse com ele antes do culto, porque ele estava imóvel. Ele vai ficar 30 dias sem se mover porque machucou a coluna. Quando eu entrei, ele nunca esteve aqui em Goiânia com a gente, não conhece a família. Ele segurou na minha mão e disse:
filho. Assim diz o Senhor. Para mim, o Senhor, qual a diferença entre 20 mil metros, 40 mil metros, 80 mil metros, 100 mil metros ou 200 mil metros? Qual é a diferença para mim que sou o dono do ouro e da prata? Ele disse, eu vejo uma área grande de convivência. Com restaurantes, com brinquedotecas, com pista de skate, com quadras. E aí ele foi falando. E eu vejo uma multidão. Ele disse, essa área não existe, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Ele disse, é um empreendimento novo, ele não existe, quando aparecer o espaço é seu. Porque para mim não tem diferença entre 20 mil, 100 mil, 150 mil, 200 mil. Para Deus não faz diferença nenhuma, Ele é o dono da noiva, Ele é o dono da igreja. Agora olhe para cá, onde é que eu quero chegar? O que Deus quer fazer é grande. Orem por mim. Para que eu não me ensoberbeça. Para que a vaidade, a política, o poder, nós não vamos perder a essência. Nós não vamos perder. Nessa igreja não se lava dinheiro. Nessa igreja não vem dinheiro sujo. Nessa igreja não tem política. Nessa igreja não tem corrupção. Nessa igreja não se mete a mão no dinheiro. Nós não vamos nos perder. Muito obrigado por investir o seu tempo neste conteúdo. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Se inscreva neste canal para você receber mais conteúdos como esse. E se você gostou, escreva aqui nos comentários a sua opinião a respeito deste conteúdo. Este é apenas um pequeno trecho de uma mensagem que eu ministrei. Se você quer assistir a pregação completa, você pode clicar no vídeo que está aqui acima. Ou, se você quiser outros vídeos como esse que você acabou de assistir, clique aqui embaixo para você poder compartilhar também com seus amigos. Muito obrigado, que Deus te abençoe, um grande abraço, tchau.